Olá, eu sou Lorival Pupo, seja bem-vindo ao nosso canal Escrituras Plus. Você já sabe, nos ajude aqui nesse projeto na internet, no YouTube. Como que você pode fazer isso? Se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando com um amigo seu que precisa saber e conhecer um pouco mais sobre esse tema tão importante e que deve fazer parte da nossa prática espiritual, da nossa busca pelo Senhor. Bom, antes de nós tratarmos sobre o tema, nós temos um curso, você já sabe disso. O link está aqui na descrição. Clica nele, conheça um pouquinho sobre o nosso curso, um pouquinho sobre a nossa história e dá uma olhada se você se identifica com o material e tudo mais. Bom, nós queremos falar sobre jejum. E para iniciarmos, o que é o jejum? Jejum é a abstenção de alimentos e líquidos com o objetivo de mortificar a carne e nos relacionarmos com Deus. Esse objetivo, simples porém duplo, mortificar a carne, significa que nós dizemos não para os nossos desejos de alimentação e de sustento do corpo, para dizermos sim para Deus. Ou seja, quando nós dizemos não para nós mesmos, nós queremos buscar mais a Deus, nos relacionarmos melhor com Deus e assim adquirirmos intimidade, relacionamento e profundidade com Deus. Com isso, nós queremos afirmar que o jejum não é duas coisas. A primeira, ele não é para conquistar coisas, não é uma barganha com Deus. Você jejua para conquistar bens, você jejua para ter um bom casamento, você jejua para conseguir um emprego. Jejum nunca teve esse objetivo. Jejum é para relacionamento, como todas as práticas de disciplinas espirituais. Ele também não é um mandamento. Você não encontra nem no Antigo, nem no Novo Testamento algum tipo de verbo imperativo dizendo jejuem continuamente. Sobre a oração, sim, orem sem cessar. Sobre a leitura bíblica, também, mas sobre jejum, não. Isso significa que o jejum é uma prática que cada cristão, de acordo com o nível que ele deseja ter de relacionamento com Deus, procura praticar e colocar na sua agenda e na sua vida. Com isso, o jejum é uma daquelas categorias que nós julgamos como disciplinas espirituais. Você tem vários livros que falam sobre isso, você já tem vídeos aqui no YouTube, vídeos meus falando sobre o jejum lá no Pregando as Escrituras, e agora aqui no Escrituras Plus também estamos falando sobre o jejum. Jejum é uma disciplina espiritual, portanto, é uma prática na qual nós queremos nos encontrar e nos relacionar mais com Deus. Agora, quais são os tipos de jejum que existem? A maioria das pessoas fala de 3, e daí quando elas falam de 3, um deles está relacionado a jejum de coisas, por exemplo, jejum de celular, jejum de internet, jejum de andar de carro. Só que, biblicamente falando, não é possível falar de jejum nesse sentido. E as pessoas que tentam fazer jejum nesse sentido falam de Daniel capítulo 1 como sendo um jejum parcial nesse sentido. Só que lá não é um jejum, lá é uma dieta. Não é jejum. Se jejum é abstenção de alimentos e líquidos, quando uma pessoa só tira parte dos alimentos e come um outro tipo de alimento, não é jejum, tá? Não está servindo para mortificar a carne. Nós podemos ter outras aplicações presentes ali no texto, do tipo, ele queria ter uma vida de santidade, mas não era um jejum propriamente dito. Então, as pessoas que interpretam como 3 tipos de jejum, levando em consideração Daniel 1, cometem um equívoco interpretativo, um equívoco teológico exegético, tá? Agora, biblicamente, nós podemos afirmar 2 tipos de jejum: o jejum completo e o jejum parcial. O jejum completo, você se abstém de todo tipo de alimento, comida e bebida, todos eles. No jejum parcial, você se abstém da comida, você não come nada, mas você mantém a água. O primeiro, o completo, ele serve para jejum de no máximo 7 dias, porque é o limite que o corpo humano pode ficar sem água. Além disso, somente uma ação sobrenatural de Deus. 7 dias sem água, o ser humano morre.
Agora, o que você se abstém de alimento e mantém a água, ele funciona bem com jejuns mais prolongados, 21 dias, 40 dias e assim por diante, tá bom? Agora, qual é o tempo do jejum? Algumas pessoas querem ditar regras sobre o tempo, né? Então, elas falam que jejum de verdade não pode ter menos do que 24 horas. Biblicamente falando, nós temos períodos de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias e de 40 dias. Cada um deles executado por pessoas diferentes, com a postura de buscar a Deus diferente de cada um deles. Então nós percebemos um Moisés, Elias e Jesus fazendo jejum de 40 dias. Nós vemos outros personagens fazendo 21 dias e outros fazendo 1 dia e 3 dias. Então, qual é o nível do seu desejo por Deus? Qual é o propósito que você tem colocado diante do Senhor para jejuar? O quanto que você o deseja? Tem uma rosa do deserto que é chamada de rosa de Jericó. E ela pode sobreviver durante 100 anos sem água alguma. Ela fica seca, mas ela é uma rosa extremamente sedenta. Então perceba, uma flor pode ficar 100 anos sem água, e quando ela recebe água, ela floresce novamente. Nós podemos ficar um período de tempo sem alimento para recebermos do Senhor e depois sermos alimentados novamente. Eu diria que o jejum, uma boa definição também, é nós não alimentarmos o nosso corpo para sermos alimentados pelo Senhor. Então, muito além da quantidade de dias que nós vamos jejuar, é se nós estamos dispostos a buscar mais o Senhor durante esse período de tempo. Algumas pessoas fazem jejum de 12 horas, só que eles começam com o tempo que eles dormem e vão até meio-dia, né? É válido, é inicial, dá para iniciar sim. Assim como a gente começa com orações curtas, breves, e com o tempo a gente pode ir aumentando. É melhor começar com pouco do que não começar. Por falar nisso, como que você começa? Você sempre começa com períodos curtos. Os períodos curtos servem para treinar o nosso corpo. Algumas pessoas deixam de se alimentar e sentem fraqueza, tontura, passam mal. Então, para essas pessoas é sempre bom começar com períodos menores. Não somente começar com períodos menores, mas com um tempo mais espaçado entre eles. Então, por exemplo, se você vai começar com um dia, marque primeiro num mês. No mês seguinte, você marca 2 datas. Então, no primeiro mês, 1, no segundo mês, 2, no terceiro mês, você marca uma vez por semana. Quando o seu corpo já se acostumou com esse período, perceba, já se passaram 3 meses, tá? Quando você vai para o 4º mês, você pode inserir numa das semanas 2 dias de jejum. No 5º mês, você coloca, durante a semana, você coloca uma das semanas 3 dias. E assim você consegue ir aumentando gradativamente o seu tempo de jejum, o seu tempo de busca por Deus, e você vai perceber o quanto que os desejos da carne diminuirão na sua vida e a sua sede por Deus aumentará. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo até aqui. É sempre uma honra e um privilégio ter você conosco aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Muita gente que acompanha os nossos vídeos ainda não são inscritas, então se inscreva, por favor. E também conheça o nosso curso, clicando aqui no link, aqui embaixo. Forte abraço, Deus te abençoe.